Muito se fala hoje sobre a influência do marxismo cultural na esfera principalmente econômica, na esfera política. A grande pergunta que se faz é se é apenas nessa esfera, apenas do ponto de vista econômico e político, que o marxismo cultural opera, ou se ele opera também em outras instâncias culturais, religiosas, e eu acredito que sim. Quando a gente fala de marxismo cultural, tem inclusive, é um termo bastante complexo, porque tem teóricos que acham que o marxismo cultural é até mesmo uma invenção. Mas fato é que autores como Gramsci ou como o próprio Louis Althusser são representantes daquilo que se convencionou chamar de marxismo cultural, a ideia de que a revolução não deveria acontecer a partir de um contexto que envolva apenas o agenciamento de determinado grupo social, mas também da maneira de pensar, do modo de pensar. Então é bem interessante, o Mário Ferreira dos Santos qualifica esse tipo de fundamentação da revolução pela mudança da maneira de pensar como a invasão vertical dos bárbaros. Mário Ferreira dos Santos entendeu que, do ponto de vista econômico e do ponto de vista até mesmo político, o viés socialista, marxismo, se mostrou um fracasso. Não deu certo em todos os lugares em que foi testado essa cosmovisão. O final foi deprimente, o final não foi adequado, mostrou que é inaplicável às condições naturais do ser humano, é uma violência contra a dignidade humana, inclusive. Conforme, inclusive, a história mesmo de países dominados e estados totalitários e marcados pelo regime comunista revelam. Então, essa invasão deixou de ser uma invasão horizontal e passou a se tornar uma invasão vertical, que é aquela invasão intelectual que Mário Ferreira dos Santos qualifica, aquela mudança de pensamento, aquele investimento na maneira de pensar. E isso é muito interessante, porque se descobriu que, pela maneira de pensar, a maioria da população não joga papel fundamental, mas sim a maioria que domina os mecanismos intelectuais, diretivos, de governança de um país. Eu estou me referindo, por exemplo, a instâncias como educação, mídia e o direito, a justiça. Se esses três pilares de uma sociedade são dominados por uma mentalidade, por uma maneira de pensar, por mais que eles não representem a maioria das pessoas de uma sociedade, são eles que vão governar a sociedade, são eles que vão ditar as normas, são eles que vão ditar a moda, são eles que vão ditar os padrões culturais, são eles que vão ditar os costumes, as culturas, as maneiras de se desenvolver e de se viver em sociedade. Então foi sabendo desse fator positivo que a cosmovisão exerce sobre uma sociedade que o marxismo cultural se ergueu como uma espécie de possibilidade de revolução. É nesse sentido que a gente acredita que o marxismo cultural ele não é só uma possibilidade do ponto de vista político e econômico, mas também influenciador no aspecto religioso, no aspecto cultural. É nesse sentido que muitos até perguntam se é possível um cristão, por exemplo, ser de esquerda, se é possível um cristão ser marxista. Eu tenho uma opinião de que esse tipo de pergunta é como se a gente estivesse perguntando o seguinte, o cristão pode ser ateu? Então, uma cosmovisão socialista, no seu sentido puro, no seu sentido fundamental, ela é anticristã, ela é idolátrica, então ela é antagônica à cosmovisão cristã. Ah, mas Jonas, não há nada na cosmovisão socialista que esteja de alguma forma adequado à cosmovisão cristã? Claro que tem. A gente tem uma cosmovisão, se alguém tem uma cosmovisão cristã, se alguém não pode dizer que todas as coisas são inerentemente más. A gente tem que entender que todas as coisas são criadas por Deus boas, mas por causa do pecado elas se tornaram más, elas vivem sobre os efeitos da queda. Então a cosmovisão socialista manifesta também elementos dessa boa dádiva de Deus, mas isso não significa que por uma cosmovisão apresentar boas
linhas que refletem a verdade de Deus, que ela seja completamente adequada à realidade que a gente vive.